Eduardo, você com a sua categoria em análise do futebol, Rames Rodrigues seria uma solução para esse meio-campo do Vasco? Inteiro, né? Se vier quebrado, não adianta. Landim, me permita só, Eduardo, você que é um estudioso, quantos jogos o Rames Rodrigues jogou esse ano? Rapaz, primeiro, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. Boa noite ao pessoal da bancada, Pedrão, André, Alexandre, Marcelo, Edinho, obrigado mais uma vez pelo convite. Às vezes eu fico no chat aqui, perturbando os amigos que estão na bancada aqui, porque às vezes o clima está tão tenso, né, que às vezes a gente precisa relaxar um pouco. Então eu fico brincando com o pessoal aqui. Em relação ao James Rodrigues, eu confesso para você, Pedrão, que apesar de eu gostar bastante de futebol, de estudar futebol, eu não tenho acompanhado muito jogador. Mas acho que a grande questão é a seguinte: foi gerada uma expectativa no torcedor do Vasco, né, de uma possível cereja do bolo, que precisa de um nome de peso, entre essas situações. Só que o futebol é muito mais do que isso, né? O futebol ele não é simplesmente nome. Você precisa analisar o modelo de jogo que está implantado pelo treinador, quais são as falhas do modelo de jogo que o treinador implantou e trazer jogadores, independentemente de peso de nome, que se encaixem, né, na filosofia de jogo implantada pelo treinador. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, né? O Vasco ele tem extremas dificuldades na saída de bola e na construção de jogadas na intermediária do adversário, né? Isso aí passa pela falta de características dos jogadores, né, que se tem no elenco para propor jogo. Você não tem jogador, né, que proponha jogo, que faça girar a bola, que faça o meio-campo, a engrenagem do meio-campo rodar. E pode ser uma outra situação para análise, né, a questão de uma característica do modelo de jogo do treinador, de muitas vezes o time priorizar uma transição ofensiva em bola longa, uma transição ofensiva rápida, né, através de bola longa, e isso aí faz com que você na grande maioria das vezes, se o adversário adiantar suas linhas e marcar o Vasco na saída de bola, né, como os jogadores do meio de campo eles não se movimentam e não dão opção de passe para o homem da bola, sem opção de passe, ele opta pela bola longa. Ele opta pela bola longa, então o meio campo do Vasco ele vai passa o tempo todo correndo sem a bola, né? E aí, correr sem a bola cansa, então por isso que você, às vezes, você vê jogadores do Vasco, mesmo o Vasco jogando uma partida por semana, você vê jogadores cansados, extenuados, porque você correr sem a bola cansa, né? Então aí você pega a característica intrínseca do James Rodrigues, né? Um meia camisa 10, canhoto, né? É um meia que não tem tanta velocidade, apesar de ter uma qualidade acima da média, mas não tem tanta velocidade. E aí você já vem para o meio campo do Vasco, né? Os volantes o meio campo do Vasco é um meio campo lento, né? É um meio campo lento. Talvez de todos esses jogadores que jogam no meio campo do Vasco, o único que tem um pouquinho mais de velocidade é o Marlon Gomes. O resto é todo mundo cadenciador. E aí eu já trago uma questão para análise, né? Se você tem no meio campo do time diversos jogadores no elenco com características de manutenção de posse de bola, jogador cadenciador, por que você vai optar em fazer uma transição ofensiva em bola longa? Né? Então a bola precisa passar pelos pés dos jogadores, né, que tem essa característica de manutenção de posse de bola, né, para você ter condições de seu time sair de lá de trás numa pressão, você construir jogadas por baixo, dos jogadores do meio de campo se movimentar e se aproximar dos atacantes de lá de campo. Isso não acontece no Vasco desde o Campeonato Carioca, que eu venho mostrando lá no meu canal. Então, talvez um ajuste no modelo de jogo, se você deixa de fazer a transição ofensiva em bola longa, você aproxima os jogadores, opta por uma saída de 3 ou uma saída de 4, com participação dos dois laterais, mas mantendo a posse de bola, talvez você potencialize os jogadores que estão no elenco, que tem essa característica, mesmo você sabedor de que falta qualidade técnica. Então, assim, eu vejo muitas pessoas, vejo uma pressão absurda no técnico, né? E eu trago um ponto para reflexão, que eu já trouxe esse ponto para reflexão aqui. Desde 2020 para frente, o Vasco teve, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, acho que mais de 10 técnicos. Técnicos com peso de currículo diferente,
com nome diferente, com forma de pensar futebol diferente, com carreira vitoriosa, uns com carreira mais vitoriosa, outros com carreira menos vitoriosa. 12. E, no entanto, nenhum deles deu certo e todos tiveram dificuldade, sendo que um deles é um exemplo emblemático, que é o próprio Abel Braga, que quando passou no Vasco, né, ele foi achincalhado, teve aquele episódio, foi lindo, foi achincalhado, saiu do Vasco, foi para o Internacional e não foi campeão brasileiro, porque a arbitragem influenciou claramente a favor do Flamengo e foi eleito o melhor treinador do campeonato. O que mudou do Abel Braga do Vasco para o Abel Braga do Internacional? Sabe o que mudou? A qualidade do elenco. A qualidade do elenco. Então, assim, na minha humilde opinião, por mais que eu ache que o Vasco tenha bons jogadores, individualmente falando, mas, na minha opinião, acho que o elenco foi muito mal montado. E aí passa pelo departamento de futebol da SAF, pela equipe de análise de desempenho, né? Precisa lembrar também de alguns fatos. O Vasco, no início do ano, estava contratando jogador sem ter técnico. Sem ter treinador. Estava contratando jogador. Então, assim, o caminho natural é o quê? Você contrata o jogador, primeiro você escolhe a forma que você quer que o seu time jogue. Não, eu quero jogar... Para mim, isso que você está falando justifica você não deveria ter contratado o Pedro Raul. É o que você está falando. O Pedro Raul jamais poderia ter sido contratado pelo que você está falando. Porque um técnico vai botar o time em contra-ataque com velocidade, como é que eu vou botar um paradão, um poste lá na frente? Assim, eu acho que o Pedro Raul, ele foi contratado por uma performance que ele teve no Goiás, né? Mas só que, assim, a análise de desempenho, ela vai muito mais além do que isso, que a análise de uma performance num campeonato, num ano específico. Então, você precisa analisar a carreira do jogador inteira. Claro, tem outras questões, o comportamento do jogador extracampo, se o jogador é de grupo ou não é de grupo, isso aí a gente vai, a parte fisiológica do jogador, isso aí a gente vai deixa de fora. Mas, assim, se você analisar a carreira do Pedro Raul, né, ele teve um ano de destaque, que foi justamente contra o Goiás. Então, para você entender por que ele se destacou no Goiás, você precisa estudar o time do Goiás. O que o time do Goiás fez para colocá-lo em condições de performar a ponto de ser vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Quais jogadores que tinham no elenco do Goiás? Qual a característica dos jogadores que tinham no elenco do Goiás? Qual o modelo que estava implantado pelo treinador do Goiás? Então, isso tudo tem que ser analisado. Não é simplesmente traz o Pedro Raul porque ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. É um jogador que ele tem uma característica muito específica, né? Um jogador alto, de mais de 1,90 m, um jogador que teoricamente é para a bola aérea, mas só se você analisar a carreira dele, ele tem um índice de acerto de bola aérea de 32%, 33%, né? Então, não basta você contratar um jogador específico para a bola aérea se você não tem laterais, por exemplo. Não é o caso do Piton e o Pumito, que até tem um índice de acerto na média ou até acima da média de cruzamentos. Mas não sei se vocês estão me entendendo, mas assim, você não pode contratar um atacante, por exemplo, de 1,90 m, beleza, foi vice-artilheiro. Mas se você não tiver gente com qualidade para alçar a bola justamente para o atacante, de nada adiantou essa contratação. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Como é que o modelo de jogo está implantado? Como é que é? Ele vai jogar parado entre os zagueiros? Ele vai sair para jogar entre linhas? Se ele for para sair e jogar entre linhas, ele tem condições com a bola no pé de jogar entre linhas? Isso tudo tem que ser analisado. Então, assim, na minha humilde opinião, por mais, né, que a gente tenha bons jogadores individualmente falando... Aí, Eduardo, o troco não, aí. Eu fico zoando no chat, agora a galera zoa, não tem? Eu gosto dessas zoações assim. Então, assim, para concluir aqui, que estou estendendo demais, por mais que o Vasco tenha bons jogadores, o elenco foi muito mal montado. Foi muito mal montado.